Saudações! Sejam bem-vindos a mais um bate-papo comigo, Cabo Edson, e a professora Vânia Becker. Tudo bom, professora? Tudo bem, boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos lá bater um papo. Então, bom, com o final das eleições municipais, agora a gente vai abrir um espaço no nosso canal para falarmos, né, o daqui para frente. Quem foi eleito, os planos, as necessidades e como vamos resolver isso. E nós temos convidado especial hoje. Hoje teremos a doutora Tamara Sartorato. A Tamara, eu acho que ela já tá linkada. Vou abrir o link para ela. Olá, tudo bem? Boa noite, doutora, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Tudo bem. Obrigada, prazer. Doutora Tamara, uma jovem, vamos dizer assim, que nos representa como mulheres, parabéns. Vou falar um pouquinho da formação da doutora Tamara. Ela fez Direito Imobiliário, é formada em Direito pela FMU, fez extensão universitária na Escola da Cidadania de Embu das Artes, muito bacana isso, região. É moradora de Itapecerica da Serra, foi candidata a vice pelo PSB com o professor Paulinho do Democratas. Seu currículo é muito bacana para uma jovem de 25 anos. Parabéns. Obrigada. É quando a gente vai se encaminhando na sociedade e vai conhecendo pessoas e começando a estudar, a gente vai se envolvendo em projetos e aí o currículo vai aumentando, né? Isso é muito bacana. Olha, é verdade mesmo, né? Doutora, para começar o nosso bate-papo, eu queria fazer a seguinte colocação. Qual foram as experiências que você tirou, tanto você como a professora aqui, que também foi candidata a vice em Embu das Artes, qual foi a experiência que vocês tiraram da campanha em si e de serem mulheres? A partir desse momento, vocês estão protagonizando agora posso dizer assim, um ressurgimento da mulher na vida política. Como que foi essa experiência nesse cenário? Olha, eu acho que não é nem o ressurgimento, é o surgimento mesmo, porque a participação política da mulher, ela ainda é muito pequena no que se diz respeito à política partidária. Na sociedade, a mulher é muito política. A mulher que sabe o problema da creche, a mulher que sabe o problema da escola, o problema da saúde, a mulher que administra a casa, ela sai para trabalhar, ela volta tarde, ela sabe o problema do transporte. Então, a mulher, ela é um ser político, mas ela não é um ser político partidário. E é esse campo que a gente está tentando avançar e entrar, né? Nós precisamos de mulheres na política eleitas, porque nós somos mulheres diferentes. Não adianta ter uma mulher eleita, precisamos ter várias, porque nós temos necessidades diferentes, né? Então, a experiência da política, ela ainda é um pouco, em alguns momentos, ela ainda é aquela experiência do embate para ter a mulher. Ainda não tem a discussão das necessidades específicas de cada grupo feminino. A gente aqui em Itapecerica tinha uma câmara com nenhuma mulher eleita, somente homens. Então, a luta não é nem para ter uma mulher negra ou uma mulher jovem ou uma classificação. É para ter uma mulher. Então, a gente ainda está muito atrás, né? Acho que a região inteira também não teve uma prefeita, não teve uma vice-prefeita eleita. Então, a nossa discussão, nosso empenho político, ele ainda é para que a mulher adentre na política, porque ainda é um meio extremamente machista. Por mais que os homens abram espaço, a maioria dos espaços ainda são masculinos. Há até um certo conforto em colocar a mulher no papel de vice, né? É muito bom para os homens terem uma vice-mulher. Não que isso tire o mérito ou a honra de se chegar onde está, mas ainda tem esse conforto por parte da classe política. E, infelizmente, ainda tem muitas mulheres que são candidatas laranja e elas têm o voto delas e somente delas, né? Não fazem campanha, falta investimento do partido, acho que de todos os partidos quase, nas candidaturas femininas, né? Eu posso falar pela minha experiência, eu percebi que
todos os dois partidos que nós trabalhamos tiveram essa falta de recurso, de investimento na candidatura feminina. Então, assim, foi que eu passei uma pincelada, assim, por cima, né, de tudo, meio resumidamente, mas de cara, o que eu saí da campanha de experiência foi essa, voltada especialmente à questão feminina, né? Foi essa visão que eu tive. Bacana. Que ainda está muito atrasado e muito longe do que deveria. É. A ONU tem um projeto que até 2030, se eu não me engano, deseja que seja 50% de mulheres e 50% de homens. E o Brasil ainda está lá no 1/3 lá atrás, né? Então ainda tem muito chão para batalhar. É verdade. Aproveitando um gancho, você é a favor das cotas para as mulheres? Partido? Então, as cotas partidárias, todo o sistema de cota, ele é feito para que a largada seja mais justa, né? Porque a partir do momento que você tira as cotas das mulheres, muitas mulheres não vão concorrer, nem vão concorrer. Então eu sou a favor. Só que lá atrás, quando se tirou cotas das mulheres, eu acho que o erro foi as cotas serem na concorrência e não nas cadeiras eleitas. Porque se era para ter realmente uma mudança de representatividade, as cotas deveriam ser feitas nas cadeiras eleitas. Por exemplo, 30% das cadeiras que tem no município devem pertencer às mulheres. Não só 30% das vagas para concorrer. Acaba que essa cota ela não é eficaz, ela não é efetiva, porque as mulheres elas entram para deixar 2 homens na chapa, muitas vezes. É verdade. E isso não se torna eficaz. Essa questão de cota, eu concordo com você que deve se debater mais. Porque, Sim. de repente, o modelo que tem hoje, eu acho que ele favorece, mas do mesmo jeito que ele favorece, ele atrapalha até numa formação de um partido. Engajamento das mulheres, uma política efetiva com isso. Então precisa ser discutido mesmo. Eu não digo só sobre partidária, não. Cota para os negros também. Eu tenho certas ressalvas sobre isso e acho que deve ser colocada na mesa, né, professor? Para discussão. Para melhor trabalhar isso. Doutora Tamara está comentando, e eu também vivi isso nesse momento de campanha, né, representando o papel da mulher socialmente, politicamente. Eu senti muita dificuldade da participação da mulher dentro da formação do partido até. Foi muito difícil buscar as mulheres. Essa evolução de cota, eu também sou favorável a essa evolução, porque isso foi um ganho, porque se já existia a dificuldade da mulher estar inserida no meio político, sem nenhuma coisa favorável a ela, sem uma obrigatoriedade, estava mais difícil ainda. Então eu sou favorável também à cota, mas é uma questão que precisa de bastante discussão. Eu acho também que é muito legal isso que você pontuou das cadeiras, da cota nas cadeiras, do que na concorrência efetivamente dita, né? O que a mulher ainda não conquistou e os homens, que são grande maioria politicamente, ainda são controladores disso. Não existe essa cota de 30%, bacana. Só isso, ponto. Precisa de investimento na mulher, como você disse. Precisa garantir embasamento político para as mulheres, porque nós precisamos de uma formação política. Quando eu mencionei aqui que você fez extensão universitária na Escola da Cidadania, a Escola da Cidadania foi uma experiência muito bacana para mim. Muito bacana. E para a gente chegar a ser representante por alguma coisa, de algum projeto, a gente tem que se envolver muito, estudar muito as causas sociais. Porque se a nossa sociedade ela tá como tá, é porque ela tem as causas sociais de muitos e muitos tempos que precisam ser modificadas. E a mulher, eu vou defender, lógico, a nossa classe feminina. Nós somos o ponto de mudança social. Há quantos anos nós estamos lutando para essa equidade, para essa igualdade social?
E aí eu falo muito, a mulherada fala muito, a mulherada luta muito, mas na hora que ela vai se colocar, ou que ela é convidada para ir, que o espaço tá para ela ainda tem muito medo. Por quê? Porque não é garantido para ela uma segurança mesmo, política. Não é garantido uma segurança, um investimento, um planejamento de campanha, uma instrução de marketing. Tudo isso a gente precisa, e eu aprendi nessa campanha, que para a gente ter uma campanha fortalecida, nós precisamos de investimento, organização, planejamento e muitas outras coisas para ter força. Nós precisamos união, nós precisamos fazer muitas questões dos nossos municípios que a gente precisa discutir com as pessoas que são líderes do nosso município. Então precisa de muito esclarecimento político ainda para fortalecimento da mulher socialmente na política. Mas é verdade. Mas vocês colocaram 2 pontos um tanto quanto interessante. O machismo e o feminismo. Quando a gente coloca tudo isso no meio político, a gente não tira a importância do que seria o plano de governo, trabalhar, políticas públicas. A gente não está mudando, não estamos querendo impor para a sociedade outros rumos, a não ser o plano de governo? Ou vocês acham que tudo isso deve estar inserido para se desenvolver e fazer uma sociedade mais justa? O exercer a função, os homens são capazes, as mulheres são capazes. Isso a gente não tem nem que discutir. Nós fizemos aqui no partido um plano de governo que foi feito coletivo, com participação de todos. Os homens davam ideia, as mulheres também, tinha esse espaço, tinha esse diálogo. Eu falo sobre o machismo porque ele é estrutural. Eu não falo do machismo assim. Eu fui candidata a vice. Os candidatos levaram o nome de uma mulher junto com eles, os candidatos a vereadores, o candidato a prefeito. Então você pensa assim, nossa, mas existe machismo? Vocês estão ganhando espaço. Aos poucos estamos ganhando espaço. Mas o machismo que a gente fala muitas vezes não é somente um distrato à mulher. São pequenas coisas que muitas vezes os homens não são sensíveis a elas, que nos prejudicam ou que podem até ofender em algumas situações. Um exemplo disso, né? Porque muitas mulheres se afastam e até inconscientemente não sabem que se afastam por isso. Em conversas políticas, muitas vezes, eu era a única mulher presente. Talvez eu e mais uma, né? Ou 2, e 20 homens. E às vezes os comentários são: ah, mas fulano é fraco, igual uma mulherzinha. Poxa, eu sou uma mulher, eu tô lá, eu sou fraca. Então são essas peculiaridades que mostram que ainda existe o machismo no meio. Não só no meio político, na sociedade, mas na política ele é um pouquinho mais latente. Então, quando você é uma mulher que vai para a política, você já vai sabendo que você vai passar esse tipo de situação. E se você vai achando que não vai passar, quando você se depara, você se assusta e você volta. Então, eu muitas vezes ouvia isso, eu falava, é meu colega de partido, ou é o candidato do meu partido, ou é o colega de outro partido que estamos conversando para nos alinhar. E eu ouvia isso. Aí eu falava, olha, você pensa assim, tudo bem. Nem ele deve estar consciente do que ele está falando sobre isso. Mas isso é o machismo. É essas pequenas situações que lá na frente fazem um partido não investir na mulher. É sutil, mas é um sutil que a gente vê nos pontos que nós falamos agora há pouco. A falta de investimento, a falta de espaço, as cadeiras serem na concorrência e não nas eleitas. E por aí vai, né? É a mudança de pensamento social que a gente tem que ter. Isso. Como a professora Vânia disse, essa mudança, ela está começando a se fazer porque as mulheres também estão começando a se projetar. Né? Tem menos de 100 anos que as mulheres votam. Isso aí. É um ponto interessante. As mulheres votam de agora. É um ponto interessante mesmo. Eu vou apimentar mais esse assunto. Então vamos colocar aqui na mesa. Mulher, negra, cristã e de direita, ou conservadora. Quando a gente coloca tudo isso daí, lógico que vamos nos reportar a Bauru, né? Onde a prefeita eleita foi vítima de racismo, até de ameaça. Então a gente coloca tudo isso daí e vê que realmente, como você está falando, falta política para isso, né?
uma política pública, né? Porque das pessoas que foram identificadas é um negro que ofendeu ela, então, e funcionário público. E eu assisti numa das reportagens dela, das entrevistas dela, ela disse que como deve ser trabalhado isso nas repartições públicas, né? Então, nós, quanto o governo, nós, quanto o Estado, precisamos ver isso daí, né? Precisamos contribuir. E isso se faz necessário para acabar até mesmo com essa intolerância, né? A mulher está sendo muito vítima, está sendo muito acuada por uma situação que ela não criou. Mas, passando esse problema, passando isso daí, futuro político. Como que fica o futuro político, doutora? Olha, o futuro político, ele parece um pouco já com o passado, porque a política, as pessoas, elas têm que entender que a gente, se eu cheguei numa projeção política, é porque eu já tinha uma projeção social antes, né? Normalmente, esse é o caminho. Então, eu continuo com os meus trabalhos sociais, eu continuo com o meu engajamento na sociedade, no meu bairro, na igreja, com as ações que eu já fazia. A política partidária, as reuniões partidárias, elas continuam, as discussões continuam, diferente de muitos grupos que, infelizmente, eles começam na campanha e depois eles morrem. O grupo político que eu participo aqui em Itapecerica, ele é constante. Nós temos reuniões, seja ano eleitoral ou não seja, mensalmente nós temos a reunião do partido. Agora, dos partidos, porque nós somos um grupo. Sim. Então, isso continua acontecendo, porque nós vamos agora observar o cenário, como vai ficar. Nós fizemos um vereador, então nós ganhamos uma força lá dentro para as nossas reivindicações. É um novo prefeito aqui em Itapecerica, Sim. que é uma pessoa aberta à conversa. Ele é um médico, o doutor Nakano, então ele é uma pessoa que a gente vai ter diálogo, que a gente pode expandir o que a gente já faz, e assim a política ir se construindo. Porque tudo são peças que vão se encaixando para poder acontecer, né? Não é porque nós não fomos eleitos que nós vamos chutar o balde. Se você entra numa eleição, numa caminhada política, você tem que entender que você pode ganhar, você pode perder. Sim. E eu, Tamara, vejo que eu só ganhei. Eu não perdi em nada. Verdade. Eu ganhei experiência, eu ganhei conhecimento com pessoas, eu aprendi muito sobre a minha cidade, aprendi muito sobre política, me aproximei de pessoas maravilhosas. O professor Paulinho, que foi o candidato a prefeito, ele é uma pessoa que foi um professor para mim, me ensinou diversas coisas, né? E eu falo que eu entrei na campanha de um jeito e eu saí com coragem. Eu aprendi a ter mais coragem, porque a gente começa, às vezes não sabe como vai ser, como vai acontecer, e às vezes eu avalio, eu na primeira semana de campanha e eu no final, às vezes eu vejo vídeos e pequenas coisas, e até a conversa na rua. Então eu tive um ganho muito grande. As pessoas, elas têm que avaliar que tudo é caminhada, né? Seria injusto comigo mesma se eu falasse assim, perdi as eleições, o povo não me quer, então dane-se o povo. Isso seria egoísmo e seria injusto comigo mesma. Porque aí eu coloco uma barreira para mim desnecessária. Eu estou deixando de crescer pessoalmente e estou deixando de contribuir para a sociedade. Então, é continuar o trabalho, continuar a discussão política. Daqui 2 anos tem eleição novamente, tem eleição presidencial e deputados, né? Sim. Então, nós também não sabemos como vai ficar o cenário e a gente continua a caminhada. Eu ainda tenho muita lenha para queimar. Muita lenha para queimar. Eu quero aproveitar a sua fala, Tamara, para também reafirmar a minha, né? Que é exatamente o que você falou, a experiência. Eu nunca vivi nada igual na minha vida. Eu falava muito isso nas reuniões que eu ia. Que eu fiz diversos cursos, pós-graduação, etc. E eu não aprendi tanto o quanto eu aprendi nesse ano, nesses 2 anos que a gente vinha trabalhando na campanha. Aprendi diversos conhecimentos, diversas pessoas que eu conheci, o nosso candidato também, Sargento Ruas, que foi o candidato a prefeito, também, ele me ensinou demais, me deu a oportunidade de entrar nesse meio e gostar desse meio, que é o que mais eu achei interessante, que eu não sabia
que eu ia gostar, né, de estar envolvida em tantas causas. E eu realmente gostei. E é o que eu e o Cabo Edson, a gente conversa muito, é que a gente acabou de nascer. É um projeto que acabou de nascer. Beleza, ficaríamos muito felizes se tivéssemos ganhado, claro. Mas a gente acabou de nascer com um projeto maravilhoso para o cidadão, para nós, que nós todos somos cidadãos. Então, eu fiquei muito fortalecida, né? Um dia após a eleição, pós a eleição, a derrota, né? Causa muita frustração nas pessoas. Eu entendo muito bem disso, porque eu não tenho 25 anos, eu tenho o dobro da sua idade. Então, eu já tive muitas coisas que eu ganhei e muitas coisas que eu perdi. Então, eu lidei com essa situação, como você disse, como um ganho. Porque eu entrei de um jeito e saí de outro jeito, completamente munida de conhecimento, né, de força, de coragem, de vontade de fazer diferente. Então, tudo isso foi muito bom para nós. E o que nós aqui do nosso partido, com os nossos apoiadores, o que nós estamos planejando é isso, é continuar. Né? Continuar, como a vida sempre continua, nós vamos continuar também. Outra coisa que eu quero mencionar nessa conversa é sobre o ano difícil que nós enfrentamos e ainda estamos enfrentando. Foi uma campanha completamente atípica. Só quem esteve nessa campanha do ano de 2020 sabe as dificuldades que enfrentou para iniciar os trabalhos, encerrar os trabalhos e dar continuidade aos trabalhos, incentivar as pessoas com tudo isso que aconteceu em 2020. Essa doença avassaladora, esse terror que colocaram na população, que eu acredito que muitas coisas a gente tem que seguir sim, tem que tomar os cuidados sim, foi tudo, vamos dizer assim, todos tentaram fazer o melhor. Porque nós nunca vivemos isso. Então foi uma experiência nova em todos os setores. Setores da saúde, da educação, do trabalho, da economia. Então foi tudo muito novo. Os nossos governantes estavam tentando fazer o melhor. Eu entendi isso. Porém, nós que estávamos em campanha em 2020, nós sofremos demais com essa questão. O medo foi cruel, né? Mas hoje estamos aqui nesse bate-papo, graças a Deus, com muitos ganhos, muito conhecimento e definitivamente munidos de vontade de lutar. A fé que a gente pode mudar as coisas, né? A fé que a gente pode construir as coisas. Não é porque eu me aposentei como professora e funcionária pública que eu coloquei um ponto final na minha vida, não. Não, eu tenho outros desejos e hoje eu tenho um monte de outros desejos. Isso é bem bacana. Né? Junto com o Cabo Edson, a gente está sempre planejando e replanejando nossas atividades. E agora que a gente está nesse meio, né? Nesse meio diferente, social, a gente vê o quanto a sociedade ainda precisa se melhorar. Né? O quanto o nosso povo precisa se conscientizar, o quanto a gente ainda tem de trabalho para fazer. Aí que eu fico com vontade de trabalhar. Ô Vânia, você falou sobre a conscientização da população, né? Às vezes eu chegava assim em alguma pessoa, em algum bairro e falava assim, a maioria dessas atitudes vinham de pessoas mais velhas, né? Assim, olha, esse é o nosso plano de governo, eu sou fulano, ele é ciclano, e apresentava, e falava, né? A pessoa olhava pra mim e falava assim, o que eu vou ganhar? O que você vai me dar pra eu votar em você? Ouvimos muito Aí eu isso. falava, olha, eu vou te dar 4 anos de um bom governo, pra daqui 4 você não precisar pedir mais isso pra ninguém, né? Aí eu falava assim, não, Ótimo. seja mais delicada na resposta. Mas uma pessoa com essa idade, com esse pensamento, é muito difícil que ela mude. Então eu vi que tem todo essa bagagem de esperar que o político vai fazer um favorecimento pessoal.
Sim. Quando você apresenta um plano coletivo, as pessoas elas ainda ficam, ilusão, eu quero saber se você me dá uma caixa d'água, um pedrisco, uns metros de areia, um tijolo, arrumar um exame para eu fazer. Então ainda tem essa cultura, né? Não parte, muitas vezes, do candidato, parte da própria população. Mas isso mostra você falou é que tem a importante. conscientização. É cultural. E precisa cultural. mudar isso aí. Porque é cultural, mas não é real. Não dá para ser. É o jeitinho brasileiro, né? O pessoal fala, jeitinho brasileiro, como se isso fosse bom. Isso eu não acho bom, não. Eu também não. Isso é se safar da melhor forma. Eu vou conseguir passar na frente porque eu conheço alguém. Eu vou ganhar tal coisa porque eu sou ligeiro, porque eu sou esperto. Isso não é uma cultura que vai fazer a gente crescer. Não pensa no coletivo. Não pensa no coletivo. As pessoas têm que ter a consciência do coletivo. Se eu tenho um bom governo, um governo que traz para a minha cidade uma melhor educação, uma melhor saúde, trabalho, segurança, eu não vou precisar pedir nada, eu não vou precisar pedir cesta básica, eu não vou precisar vender meu voto, eu não vou precisar ficar pedindo areia, pedra, cimento, dentadura, eu não vou precisar fazer isso, porque eu vou conseguir andar com as minhas pernas, eu vou ter orgulho do meu trabalho, do meu suor diário do trabalho, do sustento da família. É isso que a gente precisa pensar. O que eu fizer de bom enquanto governo vai refletir numa sociedade inteira e todo mundo ganha. Não é um indivíduo só que ganha. Mas como eu estou aqui para apimentar as coisas, também, vocês estão falando que isso aí é um problema cultural social, até, né? Que está enraizado, né? Já vem de tempos. Como que a gente resolve isso? Principalmente agora, com essa pandemia, que tirou as pessoas da escola, que tiraram a educação propriamente dita, o senso crítico. Pelo contrário, eu estou vendo a Constituição sendo rasgada, né? Em nome de atender a OMS. Não sei se é bem assim. Entre acertos e erros, eu queria saber, e aí, como que a gente vai chegar à população? Eu direciono essa pergunta para você, doutora, porque eu aposto muito na juventude. Eu aposto muito no novo, sabe? Naquela gana de melhorar, de mudar, de ressurgir. Então eu aposto muito isso na juventude. Como a gente pode quebrar esse problema, que eu vou dizer para a doutora, é crônico, hein? Olha, nós sentimos isso na pele e vemos que fazem isso de pedir algo em troca, meu voto em troca de alguma coisa, favor, algo pessoal e não pelo coletivo. Como a gente quebra isso daí, doutora? Eu gostei que você perguntou a solução e já falou da escola, porque a gente já vê que a educação é a solução, né? Na verdade, a educação é a solução para muitos problemas, né? E verdade. Tem que se começar pela educação. A base é a educação de família, né? E a gente tem desestruturação em ambas as partes. O que nós, como Estado, né, com pessoas que almejam a voz e o poder do Estado fazer? Investir na educação, no diálogo, Então, a escola, ela tem que ser mais estruturada. Tem que ter mais diálogo dentro das salas de aula, para que as pessoas se conscientizem das questões sociais. Porque a gente vê a importância da escola quando assuntos, por exemplo, como o kit gay foi uma polêmica. Então aí você vê que a escola tem força. Então a gente precisa usar essa força da escola. E tem que ser através do diálogo. Que tipo de diálogo? Diálogos do tipo, no voto, você tem o mesmo valor do rico, do pobre, do branco, do negro, do amarelo. Você tem a força que todo mundo tem. Você não pode vender seu voto. Conscientizar. É lá de trás que você conscientiza. Você, Vânia, até falou assim, eu não sabia se eu ia gostar da política, né? Eu sempre soube que eu ia gostar da política, porque eu sempre vim num meio político. Meus pais sempre foram pessoas políticas, pessoas partidárias. Então eu vim sendo conscientizada e educada e participante desse meio desde sempre.
Quando eu fui para a faculdade, eu me afastei um pouco, fui estudar, achei que a política não era para mim, mas sempre tive a consciência política, porque meus pais me ensinaram. Na minha escola, nunca se falou de consciência política. Na minha faculdade, em alguns pontos se falava sobre isso e causava-se uma divergência gigantesca dentro da sala. Então, acho que falta o diálogo. Aula de filosofia, sociologia, são aulas onde os jovens eles vão desenvolver o senso crítico, o argumento, avaliar situações. E são matérias que hoje eu vejo que elas estão sucateadas. Verdade. Não pelos professores, pelo próprio Estado, pelas próprias faculdades. Pelo Na minha sistema. faculdade, essas matérias agora são em EAD. Eu fui a última turma que tive presencial. Eu falei, caramba, presencial. Já era um negócio difícil você ensinar a pessoa a pensar. Imagina em EAD, não é? Sim. Então, nós temos que ter essa conscientização e essa mudança. Você disse que acredita muito na juventude. E tem que acreditar, porque é nós que vai estar aí no futuro. E eu vejo a juventude dividida em 2 grandes grupos. Os grupos que sabem bastante sobre política e são jovens que se envolvem e se interessam, mas que muitas vezes entre eles mesmos eles criam eles replicam, né, a polarização que tem no país, mas existem vários movimentos para desfazer isso, como o movimento Acredito, o movimento Vamos Juntas, Elas no Poder, são todos movimentos apartidários onde é a conversação. Sim. E isso é importante, eu vejo que a juventude política está tomando essa cara de apartidário e de discussão política, projeto, coletivos, e isso é muito positivo. E tem o outro lado da juventude, que é aquela juventude que não quer saber, que não interessa quem é o candidato, não interessa quem ganha, quem perde, quem vai, quem não vai, desacreditada. E é essa juventude desacreditada que a gente tem que começar a conscientizar, porque são eles que lá na frente se abstêm de votar e a taxa de abstenção é cada vez maior, porque cada vez mais pessoas começam a votar e começam a se abster. Então o jovem ele precisa começar a ter opinião política, a saber votar, a saber pensar, a saber avaliar. E isso tudo começa com a educação, principalmente nas matérias de filosofia e sociologia. Eu acredito que tem que ter uma valorização maior. É verdade. A força da escola está sendo suprimida, porque é mais fácil eu ter uma população burra que não sabe pensar para eu manobrar. É melhor para mim, que já estou no poder, ter uma população que eu dou cesta básica e vota em mim. É melhor eu ter uma população que eu falo que vou dar escritura de graça para todo mundo e eles acreditam e votam em mim, do que uma população esclarecida. Porque a população esclarecida, ela vai colocar pessoas no poder que são esclarecidas. Ela não vai querer pôr no poder uma pessoa que faz promessas vagas. Sim. E aí tira a vez desses dinossauros políticos que já estão aí há tanto tempo sugando o nosso país, cidade, estado, e não dá espaço para a juventude. Muitas pessoas falavam assim, mas você é tão jovem na política. Mas caramba, os que estão aí já estão há tanto tempo, não fazendo nada. Eu quero estar na política e se você não me der o espaço para o jovem estar lá dentro, você vai continuar com o mesmo sistema. Você não vai ter cabeça pensante, você não vai ter pessoa que tem outra visão. A era da tecnologia, né? Caramba, quanta tecnologia a gente está desperdiçando nas prefeituras. Eu observo aqui em Itapecerica, eu nunca sei nada que está acontecendo na prefeitura, na minha cidade. Sendo que se tivesse uma movimentação dentro das redes sociais, nas páginas oficiais, uma movimentação de verdade, que tenha a linguagem da população, que tenha acessibilidade possível, poxa, tá se perdendo. Será que é porque quem tá lá não valoriza isso? É isso. Não é? Sim. Então nós precisamos ter essa renovação, essa mudança. Eu acredito que é a juventude que traz. Eu, enquanto professora, lógico que eu vou falar que a educação é a base de tudo. Mas você colocou uma questão importantíssima. A educação está sendo suprimida. Porque quem domina a educação são os governantes, é o município, é o estado, né? Então, está sendo suprimida. Nossas matérias principais, onde eu poderia dialogar socialmente, elas estão cada vez mais distantes. Aí eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando.
Além da educação, sempre socialmente existiram os movimentos. Eu acho importantíssimos movimentos, são núcleos de pessoas que dividem, que compartilham conhecimentos sociais. E esses movimentos vão crescendo e ganhando força. Quando uma instituição dita estadual, municipal, do governo, não tem o tamanho do braço para envolver tantas questões sociais, mas o povo tem condições disso. Ele precisa de bons líderes, né? Para nesses movimentos, para que a conscientização aconteça mais rapidamente, porque a educação ela sempre andou a muitos passos distante da evolução, sempre. Eu em sala de aula ficava revoltada de ter que usar um mimeógrafo, de ter que usar tecnologia arcaica. Eu achava que aquilo tinha que ser diferente. Vários governantes de Embu das Artes prometeram o mundo e o fundo com relação à informática, à tecnologia, mas isso não acontece porque não é interessante para a educação. Eu investi na educação, eu investi no povo de verdade, já que a educação é a base de tudo. Então eu acredito ainda nesses movimentos, em bons projetos, nessas formações sociais que vão acontecendo de luta mesmo, de luta por algo. Sempre a gente tem que ter líderes sociais, né? Assim que vão nascendo os projetos bons. As próprias diretas já foram movimentos estudantis que levaram ela a acontecer, né? Você tocou uma coisa aí muito importante, né? Sobre a sala de aula não ter tecnologia, né? O jovem hoje, massivamente, é tecnologia, né? E a escola, ela se torna um lugar desinteressante para a juventude. Exatamente isso. Eu vou para um lugar que não tem nada que me faz querer ir. E quando eu chego lá, a escola é cheia de grade. Parece que eu tô numa prisão. Eu me senti assim. Né? Eu entrei em várias escolas que eu falo, caramba, essa escola parece uma cadeia. É uma cadeia, é grade pra todo lado, é cadeado, aí você ouve portão. Aí você entra na sala, é uma sala com uma lousa de giz, que não tem nada. Cobrança muito grande. É o professor fazendo das tripas corações para poder dar uma aula. Aí o jovem se desinteressa. E a gente continua nesse ciclo vicioso mesmo. E nunca sai disso. É porque a educação está sendo imediatista, né? Só uma observação, Cabo Edson. Isso que aconteceu em 2020 do Covid-19, ele veio mostrar para todos, mesmo para aqueles que não querem enxergar, que a vulnerabilidade está na saúde e na educação. Se houvesse investimento nessas áreas, talvez a realidade atual pudesse ser diferente. Né? A educação, de modo geral, lidaria um pouco melhor com as questões de aprendizagem. Nós ficamos um ano inteiro sem aula presencial e com um número enorme da sociedade sem acesso à educação. Então eu penso, ficou nítido, ficou claro, saúde ninguém nunca investiu, é imediatista, como disse o Cabo Edson. Agora com o Covid-19 está sendo imediatista novamente. Nós precisamos de hospitais, sempre, de melhores equipamentos, sempre, dos IPIs, sempre. Não é agora que nós estamos precisando disso por causa da doença, nós sempre precisamos disso. Agora ficou pior, claro. E a educação, as escolas, é isso. Não são atrativas, como você disse, eu lutei contra isso durante anos na minha carreira, porque eu achava que uma escola tem que ser atrativa, o aluno tem que querer ir, por isso eu acredito em projetos dentro da escola, projetos bons, que incentive tanto os estudantes como a comunidade a estar na escola, participar da escola, eu acredito, e as escolas são realmente, não são atrativas. Não são. É muito difícil para o estudante. Até acrescento aqui que nós temos uma sociedade que ela é não só imediatista, como ela, por ter essa característica,
só quer resolver o efeito do problema e não o problema. O jovem tá na rua, entrando no tráfico e me roubando. O que ocasionou ninguém dá atenção. Vamos colocar a polícia, vamos prender o jovem, vamos punir o jovem, vamos punir ele, que aí resolve. Não. Por que ele tá lá? Por que ele tá lá? Porque ele não tem uma educação, um curso técnico, um lazer, um curso de teatro, de música, de canto. O Estado não está oferecendo a formação para o jovem. E aí, quando ele escolhe um caminho que aos olhos dele foi mais fácil, você vai punir, só punir? Punir tem que ser o caminho último. Primeiro a gente resolve a causa do problema. E você fazendo uma causa, resolvendo a causa, que é a falta de educação, a falta de oportunidade, a falta de saúde, enfim, resolvendo os problemas básicos da sociedade, você evita esses problemas que são combatidos dessa maneira. Tem que ter, é um problema de investir no lugar errado. Você só está investindo na ponta, você tem que investir no núcleo onde resolve isso. E a educação é o núcleo. Infelizmente o nosso tempo é curto. Mas eu deixo aqui o convite, doutora, para um próximo bate-papo, para a gente conversar, né? Afinal de contas, como você disse, a política agora, a gente tem um caminho longo ainda para percorrer, né? Vamos ainda contribuir muito para a sociedade, temos esse engajamento. Doutora, suas considerações finais? Minhas considerações finais? Bom, acho que eu vou começar agradecendo, né? Primeiro eu vou agradecer aqui ao meu grupo político, né, ao Democratas, o PSB, o PSC, na pessoa do professor Paulinho, da Helena Hall, do nosso vereador eleito Cícero Melo. Somos um grupo aqui na cidade que vamos continuar trabalhando, que queremos humanizar a cidade. Esse era nosso lema, nossa bandeira. E nós vamos continuar batalhando por isso. Nós vamos convidar você que é de Itapecerica ou que está assistindo aí e gostou para vir conhecer nosso trabalho. Pode conhecer através das redes sociais. As minhas redes sociais é Tamara Sartorato, é facinho de achar. Vocês, através de mim, conseguem encontrar as outras páginas também. E quero deixar um recado para as pessoas que muitas vezes elas têm receios e medos, né, de encarar as coisas. Encarem, vão em frente. Tudo é experiência, tudo é válido. Principalmente se você é jovem, você não tem nada a perder por escolher um caminho que aos olhos de outros pode ser mais difícil, né? As mulheres, que a nossa luta ainda ela é grande, ela continua. E nós temos que continuar, porque alguém lá atrás continuou para que nós pudéssemos estar aqui hoje, no mínimo votando, e agora até concorrendo, né? Quero agradecer muito ao Cabo e à professora Vânia, que me convidaram para participar. A Vânia é uma pessoa queridíssima na minha vida, que me conhece desde a infância. Sim. Aí a gente se reencontrou na política e nas academias, e foi um reencontro muito bom, né? Que mostrou que nós somos pessoas bem aguerridas e determinadas, e isso só nos dá mais motivação. É uma pessoa que me dá inspiração, é uma mulher que me inspira. E é importante nós termos inspirações próximas de nós, não só aquela pessoa do outro país, ou aquela artista, né? Temos inspirações aqui perto da gente. Vânia, você é uma delas. Ai, obrigada. Então, gente, pra mim é uma honra participar. E o convite para a próxima eu aceito. A gente casa as agendas, escolhe um tema e vamos embora, que a gente tem que começar mudando o mundo pela nossa aldeia. Isso mesmo, que bacana, né? Isso. Professora? Eu também agradeço. E assim, você falou da admiração, né? Que quando eu falei de você pro Cabo Edson, eu falei, olha, eu admiro muito, ela é jovem, ela tem um pensamento muito bom, eu gosto de estar com ela, é batalhadora, é líder, desenvolta, inteligente, eu quero conversar com ela, vamos tal.
E ele falou, olha que bacana, vocês foram vices, tem muito que trocar de experiência. Então eu quero também agradecer, dizer que a sua energia é muito positiva para nós. E eu tenho certeza que em qualquer lugar que você estiver, você vai somar, acrescentar. Conheço seus pais, são pessoas boníssimas. E eu quero também agradecer a todos que estão nos assistindo. Agradecer a Deus por estar aqui hoje na luta, continuo com fé e vou sempre seguir, tomando todos os cuidados que a gente tem orientação, mas vamos seguir a vida, porque não tem como parar, né? A gente tem que seguir, todo dia a gente acorda, abre o olho, acorda, dorme, abre o olho, acorda de novo, a gente tem que seguir e lutar e acreditar que você vai conseguir. Eu sempre nos meus projetos de vida, eu sempre disse pra mim mesma, quando eu tava fraquejando, não, mulher, se é pra você, se Deus colocou pra você, é porque você pode, vai, se colocou, se tá pra você essa luta, vai, que é Deus que colocou no teu caminho. Então eu quero agradecer a sua participação, suas palavras, você é uma pessoa muito sabida, dá um orgulho danado de conversar, né? Dá um orgulho danado de conversar, e Itapecerica só vai ganhar com você, uma jovem aí liderando a juventude da nossa cidade e ajudando a evoluir a nossa população, né? Então obrigada Cabo Edson, obrigada a todos e outros bate-papos, vamos bater muito papo pra gente crescer, trocar, crescer, se fortalecer. E não é só bater papo não, vamos agir também, é fazer acontecer. Isso mesmo. Ok, dito isso, até o nosso próximo bate-papo comigo, Cabo Edson. Até mais, gente. Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder.